Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? É o Brasil contra a Rússia. Aqui no xadrez temos o nosso querido grande mestre Fier jogando contra ele, o super grande mestre Jan Nepomniachtchi, duas vezes vencedor do torneio de candidatos. E tem um detalhe importante aqui entre esses dois jogadores, galera, que é o seguinte: esses caras, já existiu uma polêmica, um comportamento ali duvidoso do nosso super grande mestre Nepomniachtchi nessa partida contra o Fier que ele perdeu. Isso daqui aconteceu alguns anos atrás, tá bom? Não é essa partida que eu vou mostrar pra vocês agora, isso que foi uma outra, alguns anos atrás. Olha o que aconteceu, eu tô aqui no Instagram do ChessCompT, olha só. O brasileiro foi a causa da irritação de um ex-desafiante ao título mundial de xadrez. Jan Nepomniachtchi da Rússia enfrentava o grande mestre brasileiro Alexander Fier, num torneio de blitz. Claro, o russo era favorito, afinal ele já chegou no topo do xadrez. Mas as coisas saíram um pouquinho diferente do que ele imaginava. Fier jogou seu estilo agressivo, sem medo, na abertura, sacrificando peões e deixando o rei de Nepo completamente exposto. Fier chegou a ficar ganho no começo do jogo. Mas ainda se tratava de Jan Nepomniachtchi, que poderia ter aproveitado um erro de Fier para começar até a ter vantagem. Mas aí o super grande mestre não viu a continuação, e Fier continuou impondo seu jogo, até o abandono de Nepo. E ficou meio irritado consigo mesmo ali, e jogou todas as peças na mesa em clara frustração quando ele abandonou a partida. E assim, Alexander Fier venceu Nepo no seu melhor estilo, uma vitória brasileira contra um dos melhores jogadores do planeta. Muito bem, galera, é isso que aconteceu, olha só, né? Então a gente teve esse episódio aí uns anos atrás, ficou conhecida essa cena, né? Essa, entre aspas, birra, né, do Nepomniachtchi. E então vamos dar uma olhada agora. Alguns anos depois, eles se encontram novamente no xadrez online e a gente vai ver essa partida aqui agora. Alexandre Fier abre aqui com o peão do rei E4. Nepo responde com C5, a defesa siciliana, uma defesa ambiciosa, uma defesa que promete lutar pelos seus traumas do passado. Cavalo vem para F3 e cavalo C6, a variante antiga da siciliana, aqui pelo Nepo. Temos aqui D4 abrindo a posição, temos trocas e aqui é possível jogar, por exemplo, essa variante Lowenthal com o lance E5, diretamente jogando o cavalo aqui para casa de B5, uma variante bastante conhecida, que pode seguir das mais diversas formas. E, no entanto, nessa posição o Nepo preferiu jogar com cavalo em F6 primeiro, indicando que ele vai querer jogar uma Sveshnikov aqui com o lance E5, tá bom? Então, bora ver essa Sveshnikov, que inclusive é um dos cursos do Grande Mestre Diamante. Aliás, a gente tem o combo do Grande Mestre André Diamante, 18 cursos de videoaulas, cada curso tem umas 8 horas ali de conteúdo. Você tem conteúdo pro resto da vida, pelo preço de um. Se interessou, entra lá em cursos.xadrezbrasil.com.br, tá bom? E você vai lá poder então ter o link para você adquirir os 18 cursos do Grande Mestre Diamante de abertura, de estratégia, de cálculo, de tática, de tudo que você imaginar. É um acervo pro resto da tua vida ali. Você pode visitar e revisitar sempre que você quiser, com PGN, com estudo, coisa linda, tá bom? E a Sveshnikov tá lá. E aqui o Fier, então, segue com o lance cavalo de D em B5 e agora D6 foi jogado pelo Nepo, não permitindo a entrada do cavalo nessa casa. E o Fier segue com bispo G5, opa, esse lance é estratégico, esse lance aqui ele visa enfraquecer o controle dessas casas claras aqui, dessas casas centrais. Principalmente porque esse peão virou um peão atrasado, né? Então, de propósito, as pretas sabem que esse é um peão atrasado, que é uma vulnerabilidade, mas as pretas decidiram criar esta vulnerabilidade em troca de dinamismo. É disso que se trata essa abertura. A6 foi jogado, cavalo volta, e aqui B5, não apenas dando mais liberdade para o bispo, mas imediatamente já existe uma ameaça, que é o garfo aqui. Por isso, as brancas têm que reagir de maneira rápida. Cavalo D5 foi jogado pelo Fier e temos aqui o lance bispo em E7. Por enquanto, lances teóricos, lances muito conhecidos pelos estudiosos de xadrez, não apenas pelos grandes mestres, mas por quem estuda. E aqui temos então, praticamente todo mundo joga bispo toma, o que muitas vezes é anti-intuitivo, porque a gente fala tanto do par de bispos, né? Ah, agora eu vou ter aqui o par de bispos, e aí você joga completamente o oposto, você dá o par de bispos para o adversário, mas nessa abertura é super comum essa abordagem, apesar de ser possível. Se você realmente, tua visão é essa, tudo bem, pode jogar com o par de bispos, não tem nenhum problema.
mas também saiba que é perfeitamente possível nessa posição seguir para essa estratégia. E aqui C3 é um lance muito jogado que dá a casa de C2 para o cavalo, que controla os saltos do adversário. E se as brancas conseguirem colocar esse cavalo aqui centralizado e o outro cavalo ali em E3, tá legal a posição das brancas. Nepo faz o roque, Fier segue com o cavalo C2 rumo a essa casa e por isso as pretas costumam jogar o lance bispo G5 nessa posição. E agora, se você jogar, por exemplo, um lance do tipo cavalo aqui em E3, existem várias maneiras de continuar o jogo, mas as pretas têm a possibilidade de tirar esses cavalos se quiserem. Agora é o seguinte, pessoal, nessa posição é possível também jogar a variante com H4, tá lá nos cursos do diamante, e se tomar o peão já ganha na hora, né? Porque você traz 2 ataques para o bispo, com um ataque para cima de H7. O problema de H4 é que as pretas em geral jogam aqui esse lance bispo em F4 e não bispo por peão, e o jogo pode ir embora com bastante complicação e bastante dificuldade, tá? É bem técnica a mesma posição, mas a teoria moderna manda jogar esse A4. E o Fier, portanto, claro, um grande mestre, muito forte, tá por dentro, obviamente, de toda a teoria e vai para o que a gente tem de mais moderno. Portanto, eles ainda estão no campo da abertura, eles ainda não estão gastando necessariamente a grande energia dos seus miolos, das suas sinapses. Por enquanto ainda são as sinapses da memória. Peão toma, foi jogado, e agora temos torre por A4, recupera o peão, e torre B8 foi jogado pelo Nepo, e aqui sim a gente já está fora do campo da teoria. Agora virou luta B4, um lance muito interessante, fixa o alvo aqui, que é o peão de A6, e defende aqui o peão, e também impede a mobilidade aqui do cavalo, mais uma vez, né, aqui na casa de A5. Temos aqui o lance A5 diretamente defendendo o peão, e agora B5 atacando aqui o cavalo, o Nepo recua, e o cavalo de C vem para a casa de E3, muito bem. E bispo segue aqui na casa de E6, segue o baile, mon ami. Bom, aqui o Fier não pode ficar com o rei no centro do tabuleiro para sempre, por isso ele segue com o lance bispo C4 aqui, além de tudo dando um pouco mais de suporte no centro, mas agora o Nepo vai para algumas trocas. Primeiro o bispo por cavalo foi jogado, e aqui é até possível tomar de cavalo e, por exemplo, jogar dessa maneira. O problema dessa variante é que está caindo o peão aqui na sequência, e as pretas ficam um pouquinho melhores. Por isso, podemos dizer que bispo C4 não foi um bom lance aqui do Fier, né? Porque agora, depois do bispo por E3, ele vai acabar tomando de peão para evitar esse problema. Melhor teria sido talvez o lance bispo em E2, que continua aqui protegendo, e se bispo por E3, você simplesmente recupera e não tem problema nenhum. Mas segue o baile, o Fier errou nesse lance e o Nepo segue tentando castigar com o bispo por E3. Nem tudo está perdido, o peão toma, e apesar da situação ser um pouco feia, ainda dá para defender e o material continua garantido. O Nepo aqui questiona mais uma vez o Fier, segue com o bispo toma, e agora se você capturar de bispo, de fato está perdendo material, e portanto só resta a oportunidade de capturar de peão, e o Nepo segue com o lance dama B6. Muito bem, aqui cavalo C8 teria sido um pouco mais forte aqui, rumo à casa de B6, e as pretas têm uma boa posição, um bom alvo para atacar, um rei que ainda está no centro, uma entrada perigosa de dama em algumas linhas, né? Então teria sido muito melhor aqui esse lance cavalo C8, um lance muito difícil de encontrar. Esses lances que o cavalo volta, né, são os lances muito difíceis de serem encontrados, mas seria o lance fino aqui da posição, o lance que exclama, poderia trazer problemas para o nosso brasileiro, mas dama B6 foi jogado, trazendo a dama para essa casa. Ok, existe uma ameaça aqui para cima do peão, o Fier espertamente defende com dama em E2, e o Nepo rasga um F5. Tudo bem, o Nepo não jogou melhor sequência, ainda assim tá trazendo problemas. O Fier tem problemas na posição e segue com um lance muito corajoso aqui, o lance rei D2, cara. É um lance que poderia rocar aqui, parece um pouco mais seguro jogar dessa maneira, mas talvez ele receou o imediato F4, que realmente é difícil de combater. O computador fala que tem algum tipo de contrajogo acontecendo aqui, mas é muito difícil de encontrar isso. Somos seres humanos, afinal de contas. Por isso, o Fier vai para esse lance valente, rei D2, galera, que deixa o rei exposto, mas ao mesmo tempo traz mais uma proteção e sai dos ataques aqui da ala do rei.
confiando que isso daqui tá fechado e que a ala da dama tá fechada. Vamos ver se vai dar certo. F4 foi jogado pelo Nepo, não o melhor lance. Mais uma vez o melhor lance é cavalo C8 aqui, é difícil de achar esse lance. E agora F4 foi jogado. E o Fear segue tentando manter tudo fechado com o lance E4. E agora a torre de F em C8 pesa na coluna C. Notem que o Fear já defendeu o peão do C3. Torre B1 foi jogado dando suporte na posição. E agora é possível jogar o lance cavalo G6, mas o Nepo segue com o lance torre C7, continua trazendo problemas para o Fear, vai pesar para a coluna C. E agora bispo D3 imediatamente sai da mira das torres. E finalmente o Nepo encontra o lance cavalo C8, mas agora já não era o melhor. Agora o melhor era a torre de bem C8. Assim é o xadrez, né? Cada hora que você fala assim, eu devia ter jogado tal coisa. Agora, aí a hora que você joga, já foi, já é ruim, né? Então agora cavalo C8 foi jogado e esse lance é um erro, né? Então tudo bem, assim é o xadrez. Fear segue com o lance torre de bem A1 e coloca um contra-jogo agora pra cima do Nepo. Dama C5 pesa na posição e agora o Fear segue com o melhor lance torre C4 defendendo no momento certo e agora também atacando aqui a torre. E o Nepo nesse momento não tem muitas opções, teria que voltar a dama aqui para defender. Notem que o peão não pode avançar para dar garfo nem nada disso, está muito bem controlado e a partida poderia seguir com chances para os dois lados e o Fear ganhando a iniciativa, mas ainda com equilíbrio. Segundo as máquinas. Mas nesse momento o Nepo vai para uma ideia curiosa. Ele segue com o sacrifício da torre aqui com o lance dama por peão, cara, deixando aqui a torre. E eu não acho que foi uma pendurada isso, porque ele pensou por 20 segundos aqui quase, né? Eu acho que ele realmente sacrificou aqui a torre, acreditando que ele vai recuperar material aqui muito facilmente, né? Mas existe um problema nesse raciocínio e ele percebe logo mais. Porque o Fear executa com torre por C7, Nepo segue com dama B2 cheque, o que parece bom, mas nesse momento depois de bispo C2... o Nepo faz essa cara aqui da foto e percebeu o que tá acontecendo. Porque se dama por torre agora, ele tá levando mate com dama G4. O problema é esse, a dama ficou completamente fora de jogo. O cavalo não tá defendendo, ninguém tá defendendo o rei e não tem mais como proteger o monarca, né? Teria que jogar. Na verdade, não tem nenhum lance que dá pra jogar. Você tem que jogar qualquer lance e vai levar mate. Rafa, pelo menos um G6 aí, vai, tá bom. Pelo menos um G6. E aqui, o mate chega e chega com velocidade. Rei F8 também não ajuda, porque leva a dama em F7, rei H8, leva a dama em E8 com mate. Ou seja, o mate chega de qualquer maneira. Por isso, bispo C2, e agora o Nepo faz essa careta, e a partida segue com o lance dama B6. O Nepo tem simplesmente uma torre a menos por um peão. Fear tem que manter a calma, afinal de contas, o xadrez não permite desaforo. Não pensa que você tá ganho no xadrez, nunca! Até você ganhar, não acredite que você tá ganho, que você pode se dar ao luxo ali de... vou jogar esse lance mais ou menos aqui. Você tem que achar os melhores lances toda hora, mesmo quando você estiver ganhando, mesmo com torre a mais, com dama a mais, você pode levar mate em 1, galera. É verdade isso, quem joga xadrez... sabe do que eu tô falando, e quem joga torneio mais ainda. Tem gente que chora por... é um erro mais comum do que parece. Então não aceita desaforo. A partida segue com torre C6. Temos aqui o lance dama em A7 e agora torre B1. Quem tem peça a mais tem que simplificar, principalmente contra adversário perigoso, porque você vai eliminando as chances de contra-jogo do adversário. Cavalo vem para E7, torre atacada, torre por B8, primeiro troca um pouco mais de material. E aqui dama em A6, foi jogada pelo Fear, super lance, o melhor lance da posição. Lance brilhante, entregando material para criar um peão passado. E esse peão passado vai ser perigoso demais de segurar, porque você vai forçar a promoção dele. Por isso, o Fear não pode capturar essa torre. O rei tá seguro, cara. Rei D2. O computador pode não ter gostado. Pra mim foi genial. Entre seres humanos foi genial. F3 tenta desestabilizar aqui, tentar pegar no golpinho. O Fear não cai no golpinho, toma o peão. E dama em F8 vai buscar o contra-jogo, vai buscar o cheque perpétuo, né? Vai buscar alguma coisa aqui contra o rei do Fear. E, portanto, o rei C1 foi jogado pelo Fear, buscando aí uma fortaleza do outro lado. Dama por F3, a dama chega próxima, a onça tá chegando perto. Por isso, o Fear tem que fazer algo, segue com dama por A5. No momento ele defende o peão, continua deixando aqui a torre para tentar promover. E H6 dá um pouco de respiro aqui
para o rei. Fier segue com torre por peão, tira a torre do perigo, cria um peão passado, na verdade 2 peões passados. E agora temos o lance rei H7. Torre em E6, ataca também o peão. Nepo vai sobrevivendo com o lance cavalo G8 à espera de um milagre. E o Fier segue atacando com o lance D6. Dama vem para G4. Se avançar o peão pode ter problemas, hein? Será? Será que dá para avançar o peão e deixar aqui a torre? Por exemplo, vou avançar aqui e se ele tomar minha torre eu promovo. Dá até para jogar isso também. Mas o Fier prefere jogar com risco 0. E segue com o lance dama por E5, protegendo tudo aqui, todo mundo, além de tudo ameaçando trocar aqui as damas, sobrando com um final limpo. Por isso, o Nepo segue ainda com dama G1 com cheque. Ele não vai se render tão fácil. Rei B2, dama cheque. Bispo B3, dama vem para F2 com cheque. Rei E3, dama em A7 com cheque. Bispo A4, não tem mais cheque. Dama G1 promete nova rodada de cheques. Fier segue com D7, mas a dama chega para atormentar de novo. No entanto, depois de rei B4, o Nepo faz as contas aqui, vendo que só tá acabando o cheque aqui, só tem mais um cheque, e por isso o Nepo abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Aqui é Brasil, vitória do nosso grande mestre Alexandre Fier pra cima de Nepo. E aqui, como é xadrez online, o Nepo não teve como derrubar as peças, né? Pode ser que ele tenha derrubado o celular dele, o computador, o mouse, as pilhas do mouse ou qualquer outra coisa que ele queira derrubar ali na casa dele. Mas aqui, mais uma vez, ele teve que passar por uma derrota contra o nosso brasileiro, que jogou firme, galera, que jogou firme e fez uma precisão muito boa. Aqui deve ter sido 96, vamos ver, 97, vamos ver a precisão aqui, 94.4, 85.3 para o Nepo. Vejam a grande luta que foi, mas o Fier foi mais consistente e conseguiu a vitória. E destaque aqui para o lance brilhante da manhã 6, apostando aqui no sacrifício para a promoção, né? Muito bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!